E aí, Lucas, beleza? Fala, Gabriel, tudo bem? Tudo certo. Cara, eu tô com um processo de um cliente que eu tenho uma NF e eu tenho que tirar uma informação de CNPJ de transportadora dela. Só que a posição dela varia de acordo com a quantidade de informações que tem nessa nota. Então, às vezes, ela pode ser a terceira, pode ser a 10ª, pode ser a 20ª. Tem como pegar essa informação direto sem precisar ficar procurando por nome ou por posição? Opa, tem sim. Me envia o texto fazendo o favor, que está sendo pedido da NF, e nesse caso daria para a gente utilizar o regex, mais conhecido como Regular Expression, né? E através desse objeto, a gente conseguiria obter algo específico através de uma expressão regular de dentro da SNF. Beleza, já peguei aqui. Nesse caso, como a gente tem vários CNPJs e a gente precisa do CNPJ da transportadora, a gente pode utilizar o próprio Transp como uma âncora. E depois a gente utilizaria ali, basicamente, os dígitos do CNPJ, que são padrões, né? É, dos dígitos, começa com 2, e depois vai 3, 3, 4 e 2. Então a gente poderia utilizar isso da seguinte forma: utilizaria o transp como uma própria âncora, certo? E daí essa seria a nossa âncora, a gente validaria se possui algum espaço, e a partir daí seria o nosso group. Ou seja, esse group, ele seria onde estaria alojado a informação que a gente precisa, que no caso é o CNPJ da transportadora. Esse aqui seria um caso de um regex para obtenção de CNPJ, tá? Lembrando que você pode fazer por dígito, você pode fazer direto, fazendo digitação por digitação dos valores, e de alguma forma ele traria para você. Basta você passar a âncora ali certinho que estará sendo utilizado. Nesse caso, nós temos dois CNPJs aqui nesse texto da NF. Poderia ter 3, 4, 5. Porém, o único que tem transportadora vai ser esse. Ah, mas e se tivesse mais transportadora, CNPJ de transportadora? O que eu faria? Você poderia passar o match e o group no próprio objeto do regex. Trazendo para o nosso estúdio, a gente pode definir o texto aqui, com declarar variável, que vai ser o nosso texto que está sendo provido da NF. Então, a gente pega aqui este texto, joga lá dentro do nosso estúdio como valor inicial e vai utilizar o objeto de regex. No objeto de regex, a gente vai passar aquele texto, ok? E a expressão regular que vai ser utilizada aqui no nosso regex, para obtenção do texto específico. O match, a gente precisa entender que o match ele vai ser sempre um a menos aqui no nosso objeto. Então, o match seria 0 e o group ele ainda assim permanece como 1, certo? Então, ele pegaria o CNPJ com a âncora transportadora, match 0 e grupo 1. Para a gente imprimir se ele fez corretamente, a gente pega e coloca a variável do regex, ponto, result. Aguarda ele compilar. Bom, compilou, vamos executar. Ok, ele traz aqui pra gente, ó, só o CNPJ da transportadora. Ah, mas e se eu quero utilizar, por exemplo, a obtenção desse CNPJ aqui? Em vez da gente fazer CNPJ, transp, perdão, a gente passaria ali o próprio CNPJ como uma âncora, certo? Então ele obteria ali o CNPJ de forma diferente. Se a gente pegar e utilizar aqui, ele vai trazer ali pra gente o resultado esperado, ok? 18295, etc. Aqui, tudo certinho pra gente. Deu para entender? Entendi. E se no caso não tivesse o transp e os dois fossem CNPJ, como que eu ia saber qual dos dois que eu quero escolher? Caso as Ok, posições fossem fixas. ok. No caso, o CNPJ, como eu falei, ele tem os dígitos padrões, né? Então, basta você especificar o match e o group. Por exemplo, se aqui fosse CNPJ, ok? Você passaria aqui o match 1, ok? Match 1, porque ele é sempre um a menos aqui no obter texto com regex.
e o group seria um. Então você obteria, por exemplo, esse CNPJ aqui, ou você poderia obter esse, ou se tivesse vários aqui, iria definir a partir do match e do group ali do information do regex 101. Entendi. Obrigado.